Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Já sentiu que sua vida virou cinzas e que Deus está em silêncio mesmo diante do seu clamor? Se você está passando por perdas, dores que ninguém vê, lutas silenciosas que te arrancam o sono, então essa palavra é para você. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e transformadoras da Bíblia, a jornada de Jó. Um homem que perdeu tudo, mas encontrou em Deus uma força que nem ele sabia que tinha. Este não é apenas um relato antigo, é um espelho para os nossos dias. É sobre fé no meio da dor, sobre esperança quando tudo parece ruir e, acima de tudo, é sobre um Deus que não abandona, mesmo quando o silêncio parece reinar. Prepare o seu coração, porque esta mensagem pode ser o início da sua restauração. O céu parecia ter fechado para ele. Cada dia era uma batalha, e cada noite um choro silencioso. As promessas pareciam distantes, as orações pareciam não passar do teto, e os sonhos, esses já estavam sepultados na alma cansada. Mas há uma história nas Escrituras que ecoa como um chamado de esperança para quem está passando por momentos difíceis. É a história de Jó. Jó não era um homem qualquer. Ele era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Riqueza? Tinha de sobra. Saúde? Perfeita. Família? Numerosa e feliz. Jó era, aos olhos de todos, um homem abençoado. Mas o que ninguém sabia é que sua fé seria colocada à prova, como poucas vezes se viu na história da humanidade. Certo dia, nas regiões celestiais, houve uma conversa entre Deus e Satanás. Deus apresentou Jó como exemplo de fidelidade, mas Satanás questionou: por acaso Jó teme a Deus sem motivos? Acaso não puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo o que ele possui? Abençoaste o trabalho de suas mãos, e os seus rebanhos se espalham pela terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Jó, que é 1:9-11. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía, mas sem tocar em sua vida. Foi então que começou o colapso. Mensageiros chegaram com notícias terríveis. Seus bois e jumentas foram roubados, seus servos mortos, suas ovelhas queimadas pelo fogo do céu, seus camelos levados pelos caldeus. E por fim, seus filhos e filhas morreram, quando um vento forte derrubou a casa em que estavam. Era dor demais para um só coração. Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça e prostrou-se em terra. Mas, surpreendentemente, ele não murmurou. Pelo contrário, disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Mesmo assim, Satanás não se deu por vencido. Pediu permissão para tocar na saúde de Jó, e Deus permitiu. Jó foi acometido de tumores por todo o corpo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Sentado em cinzas, ele coçava suas feridas com cacos de telha. Sua esposa, diante de tamanha calamidade, lhe disse: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo. Ao vê-lo de longe, quase não o reconheceram. Sentaram-se com ele 7 dias e 7 noites, em silêncio, tamanha era a dor. Mas, quando começaram a falar, suas palavras, ao invés de consolo, trouxeram julgamento. Eles insinuaram que Jó havia pecado e que, por isso, estava sendo punido. Jó, porém, sabia que era inocente. Clamava por uma audiência com Deus. Seus discursos eram carregados de dor, desabafo e também de esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído, ainda assim, em minha carne, verei a Deus. Antes de darmos continuidade,
Você que ainda está aqui, digite nos comentários: a paz do Senhor está sempre comigo. Assim, irei saber que você gosta desses vídeos e fará a mensagem de Deus chegar para mais pessoas. Agora, vamos continuar. Jó 19, 25, 26. Ao longo do livro, vemos Jó oscilando entre momentos de desespero e declarações profundas de fé. Ele não entendia o motivo de tanto sofrimento, mas não abandonava sua confiança em Deus. No fim da história, Deus intervém. Ele responde a Jó com perguntas que mostram sua soberania, sabedoria e poder. Jó se cala, reconhece sua limitação diante da grandeza divina e então Deus o restaura. Pede que Jó ore por seus amigos e, após isso, restitui tudo em dobro. Jó recebe novamente filhos e filhas, o dobro de seus bens e vive longamente, vendo até a 4ª geração. Essa história é uma âncora para quem está passando pela tempestade. Jó nos ensina que não é preciso entender tudo para continuar confiando, que mesmo quando tudo parece perdido, há um Deus que vê, ouve e no tempo certo age. Você pode estar como Jó, sentado em cinzas, cheio de feridas emocionais, físicas ou espirituais. Pode ter perdido coisas, pessoas, sonhos. Pode ter sido julgado, incompreendido e até mesmo incentivado a desistir. Mas ouça, o mesmo Deus que restaurou Jó está com você agora. Ele não te abandonou. O silêncio de Deus não é desprezo, é preparação. A espera de Deus não é castigo, é processo. E o sofrimento, por mais inexplicável que seja, pode ser o solo onde floresce a fé mais pura. Hoje, Deus te chama a permanecer firme. Mesmo sem entender, continue crendo. Mesmo em meio à dor, continue orando. Porque quem permanece, experimenta o milagre. Oração por restauração e prosperidade em meio à dor. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento venho diante da Tua presença com um coração quebrantado. Como Jó, muitos de nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos sentados em cinzas, com lágrimas nos olhos e perguntas na alma. Mas hoje, eu escolho confiar. Senhor, eu não entendo tudo, mas sei que Tu és justo, sei que és bom, sei que estás comigo, mesmo quando tudo ao meu redor parece desabar. Visita, Senhor, cada coração cansado. Renova as forças de quem se sente fraco. Enxuga as lágrimas de quem já não consegue mais orar. Toca naqueles que perderam bens, pessoas, sonhos. Restaura, Pai. Levanta do pó aquele que foi humilhado. Dá dupla honra a quem foi envergonhado. Que a fé de Jó floresça em nós. Que a esperança ressurja como o sol depois da tempestade. Que a confiança no Teu nome seja inabalável. Que possamos declarar, mesmo em meio ao sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive. Deus de restauração, restitui o que foi perdido, cura as feridas, reescreve histórias, transforma deserto em jardim e faz com que, no fim, possamos ver que tudo cooperou para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. A história de Jó também nos revela que Deus observa nossa fidelidade nos momentos mais difíceis. É fácil adorar quando tudo vai bem, mas a verdadeira prova da fé acontece no meio da crise. E foi justamente na crise que Jó se destacou. Quantas vezes você já se perguntou por quê? Por que logo comigo? Talvez você esteja enfrentando problemas que não causou, dores que não merecia, perdas que não consegue explicar. Mas, assim como Jó, você está sendo lapidado para algo maior. Jó não apenas sobreviveu à dor, ele foi transformado por ela. Saiu mais forte, mais maduro, mais íntimo de Deus. Deus está usando esse tempo para trabalhar em áreas da sua vida que talvez você nem perceba. Está fortalecendo sua fé, moldando seu caráter, ensinando paciência, despertando empatia. O propósito de Deus não é te destruir, mas te refinar. Você não está sozinho, mesmo que pareça.
Há uma nuvem de testemunhas ao seu redor. Há orações sendo feitas por você que você nem imagina. Há um Deus que vela por tua alma dia e noite. Talvez você tenha perdido algo valioso. Talvez esteja enfrentando rejeição, falência, traição ou enfermidade. Mas tudo isso está sob o controle de um Deus que transforma o mal em bem. Lembre-se de José, outro personagem bíblico que sofreu injustamente, vendido pelos irmãos, preso por um crime que não cometeu. Mas Deus estava com ele, e no tempo certo, o elevou a governador do Egito. Assim, também será com você. O que hoje parece o fim, amanhã será o testemunho da sua vitória. Aquilo que doeu, um dia será cicatriz. E cicatriz é sinal de que houve cura. Então permaneça, não desista. Você pode estar na parte mais escura da noite, mas o amanhecer está logo à frente. E quando Deus te restaurar, e Ele vai, você não será apenas restituído, será ampliado. O que virá será melhor do que o que se foi. Porque o nosso Deus é especialista em finais surpreendentes. Continue confiando, continue esperando, continue adorando. Porque o mesmo Deus de Jó está escrevendo a sua história. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Que essa palavra chegue a muitos corações cansados e traga renovo para almas aflitas. Deixe seu comentário, seu pedido de oração e juntos vamos orar por sua vida. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas mensagens de fé e lembre-se, mesmo quando tudo parecer perdido, Deus ainda está no controle. A sua história não termina na dor. Deus está preparando um novo começo. Fique firme, Deus está contigo.